Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos meditar no Salmo 105. Abra a palavra do Senhor comigo aí no Salmo 105. Esse salmo não tem um título. E ele diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes, vou pagar a rua aqui, e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram, qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles lhe apossaram do trabalho dos povos. Eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Meus irmãos, esse é um salmo que não é pequeno,
mas é um salmo que ele se destina a louvar o Senhor. Começa com uma declaração de gratidão ao Senhor, né? Rendei graças ao Senhor. Depois de adoração, de louvor, cantai-lhe salmos, né? Gloriai-vos no seu santo nome. E também fala de anunciar, de fazer conhecidos entre os povos os feitos do Senhor. E aí ele começa a falar desses feitos, ele começa a se lembrar das maravilhas que o Senhor fez e encerra com essa expressão de aleluia, que é uma expressão de louvor, né? E ele vai olhar para o juramento que o Senhor fez da aliança, né? de ter uma aliança com Abraão. Ele mesmo chamou Abraão, entrou em aliança com Abraão, jurou por si mesmo. Ele deu a palavra dele, empenhou a palavra dele. E ele fez uma série de ações na história para cumprir a sua promessa. E o salmista vai fazer menção a isso. Ele olha para a história e vê tudo que Deus fez, a forma como ele cuidou de Abraão, a forma como ele cuidou de Isaac, a forma como ele cuidou de Jacó. E os desdobramentos históricos, os fatos históricos, o salmista olha e ele não vê isso como coisas do acaso, que foram acontecendo e Deus foi tendo que ir ajustando o plano dele ao desenvolvimento da história. Não, pelo contrário. Ele olha para a história e na história ele vê a mão de Deus conduzindo os fatos conforme o propósito dele. Ele fala, foi Deus que enviou a fome sobre a terra. Foi Deus que enviou José para o Egito antes, para poder proteger Jacó e a sua família. Ele vê essa providência soberana de Deus agindo a todo tempo. Ele fala, inclusive, com relação ao povo do Egito, de Faraó, que se endureceu. Ele diz, mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. E então ele enviou Moisés, seu servo. É uma visão da soberania de Deus na história humana. E o reconhecimento de que os atos de salvação, a história da redenção tem que ser encarada realmente como história, não como fatos que são contados apenas para passar um fundamento moral, religioso. Não, aconteceu na história. Aconteceu. As intervenções de Deus se deram na história. E Deus atuou no passado para cuidar do seu povo. E continua atuando hoje, levando a efeito o seu plano e os seus propósitos. Embora a obra de redenção tenha sido consumada em Cristo, ele continua aplicando essa obra na vida do seu povo hoje, alcançando o seu povo hoje. Agora eu quero chamar a tua atenção para a forma como esse salmo termina. Ele faz menção a tudo aquilo que Deus fez na história, a forma como Deus agiu, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, a forma como Deus cumpriu os seus propósitos na história. Mas ele vai encerrar aqui na questão do êxodo, né? A forma como Deus retirou aquele povo do Egito. Então ele começa a pensar sobre as ações de Deus na história, os atos redentores de Deus, pensando em Abraão e chegando até a retirada do povo do cativeiro do Egito, daquele regime de escravidão, a libertação do povo, conforme a gente lê no livro de Êxodo. E aí ele vai encerrar, né, dizendo o seguinte, né, assim, ele vai falar conforme esse povo foi retirado e conduzido pela terra, né, da peregrinação até chegar na terra de Canaã. E aí termina com essa menção assim, conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos. Então ele termina essa peregrinação do assim, povo saindo do assim, Egito e indo para Canaã, né, se apossando da terra. Mas aí olha o que ele diz no versículo 45. Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Ou seja, tudo isso foi feito com um propósito, para que o povo aprendesse a amar o Senhor, a guardar os preceitos do Senhor, a observar a lei do Senhor.
Por que eu quero chamar a tua atenção para isso? É que tudo isso que Deus fez aqui não era porque Abraão era melhor do que os outros homens, ou Isaac, ou Jacó, ou o povo que descendeu de Israel depois. Não, isso não tinha nada a ver com eles. Tinha a ver com o propósito de Deus. Deus os amou, os escolheu e quis revelar neles a graça, a bondade e a misericórdia dele. Agora, quanto a eles, isso não tem nada a ver com o mérito deles. Mas o que eles deveriam saber é aquilo que o salmista declarou aqui, que toda essa ação divina de alcançá-los com mão poderosa, de cuidar deles, de protegê-los, era para que eles aprendessem a guardar os preceitos do Senhor. Em outras palavras, para que aprendessem a viver para a glória dele. Porque esse é o propósito da nossa existência. Aliás, é isso que diz a primeira pergunta dos nossos catecismos, né? Quando nós temos na pergunta qual é o fim principal do homem, a resposta é essa, é glorificar a Deus e gozá-lo ou se alegrar nele para sempre. Essa é a resposta, porque é isso que a Escritura ensina. Esse é o propósito da nossa existência. Tudo isso que nós estamos vendo aqui aponta para esse fim, ou seja, a transformação do nosso ser, para que aprendamos a amar o Senhor, a temê-lo e a viver para a glória dele e a nos alegrarmos nele. Então, que você olhe para a tua própria vida, que você olhe para a história da redenção, para aquilo que a Escritura nos revela das ações de Deus na história para cumprir o seu propósito eterno de redenção. Olhe para aquilo que Deus fez, para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olhe para tudo aquilo que Deus já fez na tua vida e pense nisso. Tudo isso é para um propósito, para te transformar, para que você o conheça, para que você aprenda a guardar os preceitos, a observar as leis do Senhor e, acima de tudo, você aprenda a viver para a glória dele e a se alegrar nele. Que Deus te abençoe e que te ajude a caminhar nesse mundo aprendendo essa lição, que é a lição mais importante, que é viver para a glória de Deus, se submeter a Ele, confiando em Cristo, dependendo de Cristo, vivendo pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo e na dependência da graça dele. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Amém.